Pessoal, encontrar o extremo da função aí no intervalo determinado. Então, toda vez que a gente tem um intervalo determinado, a gente está encontrando os extremos absolutos. Então, a gente acha primeiro o ponto crítico. Para achar o ponto crítico, a gente deriva a função. Então, a derivada dessa função, derivada da constante é zero, derivada de menos x ao quadrado vai dar menos 2x. Tem duas formas de encontrar ponto crítico, a derivada sendo igual a zero, né? Nesse caso, se eu pegar o menos 2x e igualar a zero, eu vou encontrar x igual a zero. Como x igual a zero pertence ao intervalo que a gente está trabalhando, então nós temos um ponto crítico. E a segunda forma de encontrar ponto crítico é a não existência da derivada. Mas se você observar a derivada, ela é uma função de primeiro grau, ela não tem restrição nenhuma. Então quer dizer que isso aqui não vai gerar ponto crítico. Então a gente só tem um ponto crítico. Toda vez que a gente está procurando extremos em intervalo fechado, a gente pega os valores aqui ó, do nosso intervalo, no caso o menos 3 e o 1. Além disso, a gente pega o ponto crítico que tiver dentro do intervalo, nesse caso que é o zero. E substitui esses valores na função original aqui. Ó. Então, por exemplo, se eu substituir o menos 3 na minha função, vai ficar 4 menos. Quando eu colocar o 3 no lugar do x, 3, ó, o menos 3 no lugar do x, menos 3 ao quadrado é 9. 4 menos 9, menos 5. Se eu pegar o zero e colocar no lugar do x, vai ficar 4 menos 0 ao quadrado, né? Sempre aqui no lugar do x. Vai ficar 4. Se eu colocar o 1 no lugar do x, vai ficar 4 menos 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Então, aqui vai dar 3. Desses três valores, o maior é 4, que acontece no ponto x igual a zero. Então, eu falo que em x igual a zero, essa função tem um máximo absoluto. O menor valor que a gente encontrou foi o menos 5 e acontece no ponto menos 3. Então, quer dizer que em x igual a menos 3, essa função tem um mínimo absoluto aí. Né? Então, esses são os extremos dessa função. Beleza? Mais um exemplo aqui. Ó. A gente tem essa função para calcular os seus extremos. Então, primeiro vamos derivar essa função. Porém, para calcular a sua derivada, eu vou escrever na forma de potência. Ó, 5 menos x ao quadrado elevado a meio. Lembrando que como ali é raiz quadrada, aqui embaixo vai ser o 2. Ó. Aqui vai ser o 1. Lembrando que esse quadrado que eu coloquei aqui é potência só do x. Ó. Aquilo ali ó, é como se fosse isso aqui. Ó, 5 menos x ao quadrado elevado a 1. Então, esse 1 e o índice que é 2 é que formam essa potência meio aqui. Ó. Então, vamos derivar essa função. Então, vou descer o meio multiplicando. Né? Então, esse meio vai descer multiplicando. Como aqui tem um menos, vai ficar menos meio. Vou subtrair 1 lá em cima. Então, meio menos 1 faz essa conta, vai dar menos meio. E como aqui dentro não é só o x, tem alguma coisa além do x, eu tenho que pegar isso e derivar na frente. Derivada de 5 é zero. Derivada de menos x ao quadrado é menos 2x. Então, essa é a derivada. Ou seja, a derivada da função vai ser ó, menos multiplicado por menos vai dar mais. 2 cancela com 2, vai sobrar só o x. E isso aqui que tem potência negativa vai passar para a parte de baixo, vai ficar raiz de 5 menos x ao quadrado aqui embaixo. Beleza? Tá. Uma vez feito isso, o que acontece? A gente vai agora procurar as nossas raízes aí, né? Para encontrar os pontos críticos. Né? Então, ponto crítico, primeira forma de achar ponto crítico é igualando a zero. Por isso que eu falei encontrar as raízes, porque a gente quando pega uma função e iguala a zero, você está encontrando as raízes. Como se trata de uma fração, a única forma dela dar zero é se o numerador for zero, ou seja, se x for igual a zero. Então, esse é o nosso primeiro ponto crítico e ele é parte do intervalo aqui. Ó. Então, ok aí. Beleza? Então, primeiro ponto crítico. Segunda forma de achar ponto crítico é a não existência da derivada da função. Aí a gente vai perceber aqui qual é a restrição que existe para essa função. Olha só. Aqui tem uma raiz quadrada, então a raiz quadrada não aceita dentro dela valor negativo. A raiz quadrada já existia, então essa não é uma nova restrição. Mas se a gente observar, nessa função original, ela não tem nada aqui no denominador que tenha x. Quando eu faço a derivada, aparece uma coisa no denominador que tem x. Então surge uma nova restrição, que é o denominador não poder ser zero. Então daí pode surgir ponto crítico. Então, eu vou pegar a parte do denominador e igualar a zero. Aqui vai dar que x ao quadrado é igual a 5.
que x é igual a mais ou menos raiz de 5. Ou seja, dois pontos críticos. Mas se a gente observar, ó, menos raiz de 5 e mais raiz de 5, esse raiz de 5 não pertence ao intervalo, porque o meu intervalo aqui, ó, são os valores que estão entre menos raiz de 5 e o zero. Então, o menos raiz de 5 vai entrar, ó, porque ele é parte do intervalo. Então, na hora de testar os valores, eu vou pegar aqui, ó, primeiro valor de x que eu vou usar é o valor do menos raiz de 5, que é o início do meu intervalo. O segundo valor que eu vou usar é o valor do zero, que é o final do meu intervalo. Aqui, ó, o final do meu intervalo. E os pontos críticos que eu encontrei, eles não vão precisar ser testados porque eles já estão aqui, ó, já estão escritos aqui, ó, certo? Então não tem nenhum outro ponto crítico que está entre os dois, então eu não preciso testar. Então aí eu vou pegar a minha função original e vou trocar no lugar do x o menos raiz de 5. Então vai ficar menos, aqui vai dar 5 menos x ao quadrado. Aqui, ó, observe que aqui é x ao quadrado. Como x é menos raiz de 5, menos raiz de 5 ao quadrado vai dar 5. 5 menos 5 é 0, raiz de 0 é 0, então isso aqui vai dar 0. Depois, aqui só uma observação, que não é x não, tá? É menos raiz de 5. Vou colocar 0 no lugar do x agora, então vai ficar menos raiz de 5 menos 0 ao quadrado, que é 0, ou seja, vai dar menos raiz de 5. Desses dois valores, qual é o menor? É o menos raiz de 5. Então, quer dizer que em x igual a 0, a gente tem um mínimo absoluto. O maior valor é o zero, e ele acontece onde? Em menos raiz de 5. Então, menos raiz de 5 é o máximo absoluto. Lembrando que o que dá o maior valor é o máximo, nesse ponto, e o que dá o menor valor é o mínimo nesse ponto aqui, ó. Então a gente tem como máximo e como mínimo esses valores aí, beleza?